Então vamos falar agora sobre bordas. Para quem não sabe, a borda de uma célula, deixa eu marcar aqui para exibir as linhas de grade, certo? Diferentemente do que a gente pensa, as bordas de uma célula não são as linhas de grade. As linhas de grade é como se fosse um norte aqui para a gente, para ver onde está cada célula e tudo, certo? É os cantinhos da célula, de cada uma das células. Então a gente tem aqui em cima a borda superior, a borda inferior, a borda lateral direita e a borda lateral esquerda. Então quando a gente clica aqui, ó, por exemplo, a gente clica aqui, a primeira borda que aparece para a gente é a borda inferior. Observem, eu vou tirar as linhas de grade agora para vocês conseguirem acompanhar de uma forma melhor. Eu vou dar um zoom para ficar muito bacana da gente acompanhar também. Para tirar essas linhas de grade, se vocês observarem, tem umas linhazinhas cinzas aqui no meio da nossa planilha, da nossa pasta de trabalho. A gente vem em exibir, no grupo de funções mostrar, botão de ação, linha de grade. Então ele retira. Observem que a gente havia selecionado a opção borda inferior. Quando a gente seleciona a opção borda inferior, ele vai colocar uma linhazinha, fazer um risquinho, ele vai marcar apenas a borda inferior. Olha só, se vocês observarem aqui no nosso texto, no nosso exemplo, todo o exemplo, toda a nossa base aqui, ele é composto por bordas. Nesse caso aqui, eu só marquei uma borda inferior. Se eu quiser aplicar, eu vou dar um outro exemplo. Eu vou clicando em células, qualquer células aqui, e vou mostrando para vocês. Se eu quiser colocar só a borda superior, eu coloco só a borda superior. Observem, gente, que eu tinha clicado, estava selecionado na célula L5. Então, era uma célula abaixo. Vou colocar aqui do lado. Vou colocar de cima, nessa aqui. E marcar a célula superior. Ele só seleciona a célula, a borda superior. Ah, Thiago, eu quero só a borda à esquerda. Se você clicar aqui na borda à esquerda, ele vai marcar só a borda à esquerda. Ah, mas eu quero agora só a direita. Se você clicar nessa opção, ele marca só a borda à direita da célula selecionada. Se você selecionar um grupo de células e marcar assim, eu quero uma linha só na borda superior. O que vai acontecer? Note que a gente selecionou duas linhas e várias colunas, né? Então, um grupo de células. Ele vai preencher só a borda superior, independente do que estiver aqui para baixo. E se a gente selecionar e clicar em borda, vamos supor, borda esquerda, ele já tinha colocado uma linha na borda superior, ele não desfaz isso, mas ele acrescenta algumas bordas à esquerda, ele acrescenta as bordas de acordo com o intervalo selecionado. Se eu quiser acrescentar borda à direita, eu clico e ele acrescenta a borda à esquerda. Borda à direita, desculpe. E se eu quero colocar a borda inferior, ele vai pegar e vai colocar borda inferior. Observem que a gente tem outras células nesse intervalo. Então, a gente também consegue aplicar bordas nesses intervalos. Tá vendo? Tiago, eu quero remover todas as bordas. O que eu faço? Fiz cagada, não era isso que eu queria. Como que eu faço? Seleciona todo o intervalo, ou só a borda, ou só a célula que você quer. Por exemplo, essa aqui, por exemplo, que a gente só colocou uma borda à esquerda, e clica em sem borda. Ele vai remover. Vou selecionar esse intervalo que eu havia feito por último e vou clicar em sem borda. Removeu todas as bordas. Vou remover tudo aqui também. Thiago, e se eu quiser colocar
bordas no intervalo, em todo o intervalo. Como que eu faço? Fazer uma tabelinha mesmo. Ó, eu mostrei para vocês a opção sem borda, então nós temos a opção todas as bordas. Quando a gente clica aqui em todas as bordas, ele vai preencher todas as bordas que nós selecionamos. Eu vou remover aqui. Não sei, vocês se lembram, agora há pouco eu coloquei borda nessa opção aqui, ó. Coloquei borda inferior, selecionei um intervalo, gente, um intervalo grande, coloquei borda inferior, e aí ele veio e preencheu só embaixo. Coloquei borda superior, ele veio e preencheu só em cima. Coloquei borda à direita, à esquerda, e ele veio e fez um quadradinho certinho aqui, conforme as bordas que eu havia selecionado. Então, se a gente clicar em todas as bordas, ele vai marcar todas as bordas, vai criar bordas em todas as células que estão dentro desse intervalo. Mas nós temos a opção de criar apenas bordas externas. Se a gente clicar aqui nessa opção bordas externas, a gente não precisa colocar, não necessariamente colocar borda lateral esquerda, borda superior, direita, inferior. Quando nós selecionamos apenas bordas externas, ele vai trazer para a gente as bordas externas daquele intervalo que a gente havia selecionado. Certo? Eu vou fazer aqui um pouquinho menor. Olha só, bordas externas, ele vai trazer apenas as bordas externas do intervalo selecionado. Muito bacana, né? Dá para fazer com tudo aqui no Excel. Temos mais uma opção, bordas externas espessas. Vou fazer uma coisa aqui para vocês observarem o contraste, tá? Cliquei aqui, coloquei bordas externas. Tiago, mas eu quero as bordas externas mais espessas, mais destacadas. Quando a gente clica aqui nessa opção, ó, bordas externas espessas, ele vai trazer com um destaque, tá bom? A gente consegue mudar também o formato dessas bordas. Agora a gente chega lá. Ó, a gente consegue acrescentar a borda inferior dupla, somente a borda inferior. Isso aqui se aplica a todas as situações, tá? Que a gente já havia explicado aqui anteriormente. Borda inferior espessa, que é no mesmo formato que já estava. Borda superior e borda inferior espessa. Deixa eu só selecionar aqui um intervalozinho. Ó, borda superior e inferior. Então ele vai aplicar bordas na parte de cima e na parte de baixo. Certo? Não aplicou nas laterais. Deixa eu retirar aqui tudo para dar continuidade aos exemplos. Sem borda. Ó, borda superior e vai criar uma borda superior, mas a inferior vai ser espessa. Então, ele pegou essa borda inferior, essa borda superior, fez uma fininha e um pouquinho mais grossa aqui na inferior, não deixando bordas laterais. E da mesma forma, borda superior e inferior dupla. Vai criar uma borda superior e, ao invés de ser espessa, a inferior vai ser dupla. Dá para fazer isso também com apenas uma célula, a superior fininha e a inferior dupla. Além disso, nós temos mais algumas opções de bordas. Nós conseguimos desenhar bordas, se a gente clicar aqui, ó, pontilhou tudo, então a gente consegue selecionar clicando com o botão esquerdo e arrastando para onde a gente quer. Nesse pontilhado, a gente consegue desenhar as bordas que nós queremos, certo? Tá vendo que na medida que eu vou me movendo aqui, vai movendo também a seleção das bordas. A gente consegue desenhar a grade da borda, que nesse caso ele seleciona todas as células nesse intervalo.
E a gente também consegue apagar bordas. Se a gente clicar em cima, ele vai apagando célula a célula. Se você clicar e arrastar, da mesma forma. Opa! Ó, observem que a gente começou a apagar daqui, ó. Tá vendo? Então, enquanto eu arrasto para cá, ele apaga. Mas se eu voltar, ele vai refazer, ele vai voltando. Então, ó, apaguei aqui e apaguei aqui, certo? Então, essa borrachinha aqui permite a gente apagar as bordas. Aqui, em cor da linha, a gente consegue selecionar uma cor para as nossas bordas. Então, suponhamos que eu selecionei a cor vermelha. A gente tem a opção de desenhar e vou colocar bordas externas espessas. Então, a nossa borda aqui, ela está na cor vermelha. Então, qualquer borda que eu fizer aqui vai estar na cor vermelha. Então, aqui, da mesma forma como em preenchimento, a gente consegue colocar a cor que a gente quer. Ó, vou colocar roxo, igual eu tinha colocado, certo? Então, a gente consegue aplicar em cor das bordas a cor que nós quisermos. E aqui nós selecionamos o estilo da linha. A gente consegue colocar uma linha pontilhada. Vou colocar essa pontilhada aqui. Então, se você está fazendo um relatório e aí você quer um designer diferente aí para a sua planilha, deixa eu mudar a cor que eu tinha colocado na cor roxa. Deixa eu colocar uma cor preta aqui mesmo. Olha só. Então, ela fica pontilhada. A mesma aplicabilidade, gente. Só muda o estilo da linha. A gente consegue colocar linha dupla, que é aquela situação. Linha dupla em toda a planilha. Vou marcar, desenhar aqui. Então, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma opção. Estilos da linha. Beleza. Ainda sobre bordas, nós temos mais uma opção, que é mais bordas. Aqui em mais bordas, nós conseguimos abrir as configurações de borda. Então, por exemplo, eu tô esse aqui é o meu intervalo selecionado. Eu quero que nessa linha específica venha esse formato. Então você clica aqui no formato que você quer, tá vendo? Eu posso clicar aqui e colocar e clicar aqui em cima. Eu quero que aqui no meio seja duas linhas, uma linha dupla. E aqui embaixo seja linha pontilhada. Se a gente der um OK, o que aconteceu? Em cima, na borda superior, ficou uma linha espessa. No meio do intervalo ficou uma linha dupla e embaixo ficou uma linha pontilhada, certo? Se nós viermos aqui, mais bordas de novo, eu quero aplicar um padrãozinho. Do mesmo jeito, gente. E dar um OK. Eu queria passar um X aqui na minha célula. Como que eu faço? Observem que aqui nós estamos selecionando as laterais das bordas. Borda superior, central, inferior, lateral e essa borda do centro, partindo do pressuposto que a gente está trabalhando com mais de 4 células. E se a gente quiser passar um X nessas células, a gente consegue. Vamos ver como é que vai ficar? Dá um OK. Então, se eu quiser escrever um texto aqui, a gente tem que ter a ciência de que vai ficar com um xizinho aqui na frente. São bordas também que cortam ou cruzam a célula. Então, para retirar, a gente clica aqui e desfaz. Nós podemos aplicar
Ó, sem nenhuma borda, apenas o contorno ou bordas externas. Se eu desmarcar aqui o contorno, sem nenhuma, se eu colocar só as externas, só as internas, ele vai selecionar, vai aplicar a borda apenas nas linhas internas, deixando as externas sem, formando aqui um joguinho da velha, por exemplo, né? Então ele deixa as nossas células externas sem bordas. A questão das cores, a gente consegue acrescentar também aqui em configurações. Se quiser colocar bordas vermelhas, então ele já muda aqui e a gente aplica aqui, selecionando a borda, tá? Lembrando que essa representação aqui é de uma célula. Então, quando a gente clica aqui, é a parte superior, que é a parte inferior, como eu já havia explicado. A gente dá um OK e ele já aplica as bordas. Lembrando mais uma vez, gente, é muito importante ter bom senso na hora de criar seu relatório. Então, lembre sempre de quem vai estar vendo esse relatório. Então, se você preza por uma seriedade, por um profissionalismo, veja se convém colocar bordas coloridas, bordas diferentes, antes de repassar esse relatório, tá bom? Essa foi a nossa aula de formatação de bordas no Excel. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, manda um e-mail para o nosso suporte que vai ser um prazer responder vocês. Um abraço e até mais.